pessoal, aqui é a Tamires Mascarenhas. Nós vamos começar uma palestra agora sobre maternidade e carreira. E a gente chamou uma super convidada para falar um pouquinho para a gente aí sobre essa temática. A gente vai explorar com várias perguntas. Eu vou deixar ela se apresentar para a gente. E é bem conhecida aqui do Lab Carreiras, né? Meu nome é Bárbara, eu sou psicóloga clínica, moro em São Paulo. Me formei pela Universidade Federal do Espírito Santo. De fato, já sou uma carinha carimbada aqui do Lab Carreiras, sempre com muito carinho que eu estou aqui com a Tamires, né? Uma pessoa super comprometida, um projeto super inovador, né? Que eu tive a honra de participar do início, da construção. E bom, isso, né? Sou Sim. mestre pela USP também, né, em psicologia. E atualmente trabalho como psicóloga clínica no meu consultório. E a Bárbara era daqui do Espírito Santo e foi para São Paulo. E acho que é legal você falar um pouquinho sobre isso também, Bárbara. Eu sei que assim, a gente vai focar um pouco mais de carreira, mas eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre essa mudança de um estado para o outro e como é que é essa transição, né? Você começar a carreira num lugar onde você não conhece ninguém, é tudo novidade, Legal, como é que é? Fala um pouquinho pra gente. legal. Eu sou capixaba, né? Nasci no Espírito Santo, em Vitória, e iniciei, né, minha formação na Universidade Federal do Espírito Santo, já em psicologia. E no final da faculdade eu decidi que eu queria fazer um mestrado. E daí eu quis prestar nas universidades que eu via que eram melhores pontuadas, né? Então, eu prestei para a USP e tive a honra de passar, e foi uma grande alegria, mas de fato essa transição não é uma transição fácil, né? Ainda você começar um curso em um outro lugar, é ok, mas você iniciar a carreira profissional sem conhecer ninguém é bastante desafiador, né? Eu comecei praticamente pagando para trabalhar, né? Que eu tinha uma pessoa aqui que era fonte de contato, que era meu irmão, né? E ele me encaminhou uma paciente que não tinha a menor condição de pagar pela terapia. E foi dessa pessoa que eu fui recebendo indicações a partir de um trabalho feito com qualidade, né? Além disso, também eu procurei outras saídas, né? Então, eu também comecei a atender numa clínica em que eu podia atender por convênio. Então, peguei alguns pacientes e aí ficava no 0 a 0, porque o que eu recebia era para pagar o aluguel da sala, né? E tudo bem, né? Foi mais ou menos uns 6 meses nessa transição aí com essa paciente que era no particular, mas que pagava super pouquinho, e com esses pacientes do plano de saúde, o que também é um absurdo, né? Os planos de saúde pagarem tão pouco para os profissionais da psicologia, e não só para a gente, assim, só da fisioterapia sofre muito com isso também, da odonto, mas foi a forma que eu encontrei de burlar as minhas dificuldades, né? Que era estar num lugar em que eu não tinha nenhum contato, em que eu não tinha nenhum, nenhuma prévia para iniciar como uma profissional de competência, né? Porque quando você está num estado em que as pessoas te conhecem, você tem família, você tem amigos, ou mesmo que você tenha feito a faculdade, você tem seus professores, os seus colegas de profissão. Em São Paulo não tinha absolutamente ninguém, né? Então foi de fato cavar do zero, e aí para cavar do zero foram as alternativas que eu encontrei. Beleza. Fala um pouquinho pra gente o que você fez no seu mestrado, assim, só para a temática, tudo. Tá? Eu estudei pacientes com dor crônica, né? Dor crônica na lombar. Lombar é uma parte de baixo da nossa coluna, né? Eu pesquisei qual que era o perfil, mais ou menos, desses pacientes, né? Compreendendo a dinâmica psicológica deles, de alguns pacientes, né? Foi uma pesquisa qualitativa, ou seja, tinha um número reduzido, eram 10 pacientes que eu estava pesquisando, e eu queria entender qual era a interação, né, da dor e do perfil psicológico, emocional e comportamental desses pacientes. Foi uma pesquisa super valiosa, que tem muitos resultados, ainda estamos publicando
coisas a partir disso, né? De tanta coisa que a gente acabou encontrando. Legal. E, Bárbara, assim, você começando essa carreira do zero, terminando o mestrado, tudo, como é que foi, assim, essa decisão? Não, agora já dá para começar a ter um filho, a pensar sobre isso? Porque também eu acho interessante você falar, porque a gente tem a maturação, né, da carreira, tem a questão financeira também. Quando que foi assim? Eu sei que nunca tem o time perfeito, né? E às vezes a gente consegue planejar e às vezes acontece. E Uhum. como foi assim esse momento? Eu não sei se você planejou, como é que foi. Então, assim, fala um pouquinho pra gente desse momento, assim, tipo assim, não, acho que agora tá confortável. Perfeito. Então, quando eu cheguei em São Paulo, né, fiz meu mestrado, 2 anos e meio, e logo que eu terminei meu mestrado, eu me casei. Eu já namorava, né, durante o meu mestrado inteiro, e antes eu me casei. E dentro do meu plano e do meu esposo, sempre houve uma disponibilidade para engravidar, né? Assim, a gente sempre teve esse desejo, né, de ter filhos, né? Sempre foi algo que para nós era certo que em algum momento aconteceria. E então a gente já casou buscando uma organização financeira e profissional para que eu pudesse engravidar. É claro, assim, não claro, né, porque algumas pessoas buscam isso logo no início do casamento, mas nós dois não buscamos logo no início, né? Assim, não, ativamente não buscamos engravidar no começo do casamento. Mas a gente já direcionou a nossa vida para que isso pudesse acontecer o mais breve possível. Então nós ficamos 2 anos casados e nesses 2 anos nós começamos a juntar, fazer uma poupancinha, né, para duas coisas, uma que era para o nosso imóvel e uma que era para a maternidade, né, para engravidar. Então essas duas foram nossas primeiras preocupações. Só que depois desses 2 anos, como as coisas não são previsíveis, o meu esposo teve uma crise profissional, né, ele quis mudar a trajetória profissional dele, e eu dei o apoio, né? Tudo, achava que se era algo que fazia sentido, nós dois podíamos investir, né? Então, nós reprogramamos também, né? Que você se experimentar nessa área, crescer e estabilizar, porque não só financeiramente a gente precisa para ter, gerar nossos filhos, mas a estabilidade afetiva, a estabilidade profissional. Por mais que você tenha essa poupança, né, que é algo que dá uma segurança, você não é seguro na carreira em que você está, isso também é um peso, porque a poupança não dura para sempre, né? Então, nós dois decidimos prolongar um pouquinho mais esse tempo, e aí, de fato, ele se experimentou e cresceu e foi tomando outros rumos, e quando a gente sentiu que tanto a minha vida profissional estava estável quanto a dele, a gente decidiu dar esse start na largada, né? E não só também, então vamos lá, né? Tem essa parte profissional, a parte financeira, que foi pensar numa poupança desde o começo do nosso casamento, mas também a parte afetiva, né? Porque casar muda muita coisa na rotina do casal, né? Eu morava sozinha, ele já morava sozinho também, mas quando a gente junta, então você tem essa construção de uma nova cultura familiar, né? E essa foi uma outra coisa também que a gente percebia que com 3 anos de casado, quase 4, a gente já tinha criado um espaço que era nosso, né? E que morando longe, né, tinha mais ainda esse espaço que era nosso mesmo, né, que era meu e dele, a cultura familiar que nós dois construímos e que hoje a gente passa para minha filha, né? Isso é legal, assim, porque vocês construíram a família de vocês longe dessa rede de apoio familiar, né? E como que foi, assim, Bárbara, construir uma outra rede de apoio, né? Sem contar com a família e com os amigos que usualmente você contaria se você estivesse aqui no Espírito Santo. Perfeito. Para as pessoas também saberem, né? Minha filha agora está com 8 meses, já faz 9, né? Então, eu sou uma mãe nova, né? Sou a mãe de uma bebezinha. Eu ainda estou sentindo as consequências, né? Do que é
morar longe da família, morar longe dos amigos. Mas nesse tempo, como eu e meu esposo casamos aqui em assim, casamos e já morávamos aqui em São Paulo, nós acabamos construindo uma rede de apoio, né? Que são os nossos amigos. Definitivamente não é a mesma coisa que estar perto da família, né? Porque não é que eu vou pegar a minha filha e falar assim, ai, mãe, cuida aqui pra mim, né? Não, eu não tenho essa possibilidade. Não vou ligar para uma amiga e falar assim, ai, cuida aqui pra mim, né? A estrutura é diferente, mas também estava no nosso planejamento que a gente teria, essa poupança também estava destinada para isso, uma babá para nos ajudar. Acontece que veio a pandemia também e desprogramou tudo, então não teve babá, não teve nada, foi um desafio bem grande, porque eu e meu esposo ficamos sozinhos, e aí entra num ponto que eu acho super importante quando a gente fala de carreira, que é o tempo de licença maternidade e o tempo de licença paternidade, né? É um tempo super curto para os homens, né? E minha filha tinha 15 dias de nascida e meu esposo já estava trabalhando, né? Tivemos, assim, uma grande perda por estar na pandemia, que a gente não teve a nossa família aqui, estava todo mundo programado para vir, mas tivemos um ganho que foi ele estar trabalhando de casa, né? Mas a gente teve que se virar nos 30, né? E hoje a gente entende até a pandemia como um presente para a paternidade dele, porque senão ele estaria o tempo inteiro em que minha filha ficava acordada fora de casa durante os primeiros 3 meses de vida da minha filha. Que ela acordava às 6 horas da manhã, ele saía de casa às 6 horas da manhã. E ela dormia às 5:30 da tarde. E ele chegava às 6 da tarde em casa, né? Então, se não fosse a pandemia, ela teria sido isso, né? Não encontraria praticamente o pai dela. Claro que a criança se reorganiza, né? Quando sente falta dos cuidadores. Mas mesmo assim eu acho que seria um prejuízo muito grande, né? Então acho que essa é uma questão importante. Nós mulheres ainda temos um pouco mais de tempo, mas ainda assim, né? A maior parte volta com 4 meses e é muito pouco tempo, né? Seu bebê tá no peito ainda, né? Tá mamando super. Você acabou de entender a rotina do seu filho, né? Acabou de entender os sinais que ele te dá e você já precisa se despedir para trabalhar, né? E é legal, assim, que você falou dessa licença, porque, assim, o CLT é 4 meses, né? Dependendo do local do funcionário público, fica 6, às vezes até 7. Eu sei que tem lugar que é até 1 ano. Mas como no caso você não é CLT, você é autônomo, né? E como é que é organizar essa licença, sendo que você, assim, né, tá ali autônomo? Se você puder falar um pouquinho também dessa questão do INSS, se você pagava, como é que era, até para orientar, porque às vezes tem psicólogo ouvindo. Então, assim, como você conseguiu se organizar? E depois a gente vai explorar um pouco essa questão da pandemia também, que é bem interessante. Legal. Eu pago meu INSS, né? Desde que eu já pagava, quando eu era estagiária, eu tinha sido contratada, então eu já pagava meu INSS. Depois fiquei um tempo sem pagar e eu tive que correr atrás do prejuízo, entender do INSS como é que eu fazia, como é que eu tinha que voltar a pagar. E é, pelo que eu me recordo, tá? Você tem que pagar 1 ano seguido para você conseguir ter o direito de licença maternidade. Ainda bem que eu fiz isso com antecedência, eu estava com 1 ano de casada e fui rever, né? Falei assim, nossa senhora, eu tenho que voltar a pagar meu INSS. E aí eu Não, voltei a pagar. são 9 meses, até o nascimento, né? Se não tiver completo 9 meses, você não vai ter direito. É, bom, foi isso. Eu comecei a contribuir quando eu estava com 1 ano, voltei, né, a contribuir quando eu estava com 1 ano de casado. Hoje, não sei se por conta da pandemia, acredito que sim, porque eu acho que senão eu teria que ter ido presencialmente, mas foi super fácil, assim, conseguir o auxílio. Eu acessei pelo site, foi tudo online. A plataforma do governo, aliás, para o INSS, tá super boa. Não trabalho para o governo, não quero me eleger, nem me candidatar, mas de fato funcionou muito bem. Assim, né? Eles responderam todas as coisas dentro do prazo, estava claro a forma de anexar a documentação. Então,
foi super justo, né? De fato, me pagou o valor que estava previsto ser pago, né? Então, contar com o INSS, para mim, foi uma coisa muito importante, né? E eu falo essas coisas porque antes eu ficava preocupada, né? Falava assim, será que esse negócio vai sair? Que vão liberar? Eu estou pagando isso e vai dar certo ou vai dar errado? Não, é uma segurança, né? É um suporte que a gente tem no nosso país e que, de fato, funcionou. Então, essa foi uma das formas de lidar com a minha licença maternidade. Mas como profissional autônoma, né, a gente tem outras liberdades. Então, assim, primeiro ponto, né, um grande desafio é você comunicar para o paciente que você vai ficar um longo tempo sem atendê-lo, né? Primeiro porque você tem histórias que não vão se organizar até que você saia de licença, né? Então, o que você faz com essas histórias? O que você faz com essas pessoas? O que você faz com essas pessoas que confiaram a vida para você, né? Para essas pessoas, o que eu fiz foi encaminhar para colegas que trabalham de uma forma muito parecida comigo, em locais próximos, né? Porque a pessoa ia ter que se deslocar, então tinha toda essa questão também, né? Que aqui em São Paulo você tem muito trânsito, as distâncias são muito grandes, então eu tive que pensar toda essa logística também, né? Que não fosse tirar o paciente da rota dele, né? Um outro desafio é que, além desses pacientes, né, que as histórias ainda precisavam ser trabalhadas, eu ia reduzir, após a minha licença maternidade, eu ia reduzir a minha carga horária de trabalho. Então, alguns pacientes eu não retornaria e não retornei. Então, teve esse processo de despedida também de alguns pacientes, né, de construção, né, desse encerramento do atendimento, né, e às vezes pacientes que estão há bastante tempo com você, né. É claro que, assim, nenhuma demanda grave, né, assim, eu não fiz isso com nenhuma demanda grave, até pelo vínculo, né, por paciente grave, você ter a manutenção do vínculo é uma coisa muito importante, mesmo que ele seja encaminhado para um outro terapeuta e depois ele saiba que vai voltar a passar com você. Essa manutenção do vínculo traz estabilidade para o paciente, né? Então essa foi uma outra preocupação. Então eu ia me despedir dos pacientes que os casos estivessem mais redondos, né? Estivessem de fato conseguindo dar conta da própria vida e que estavam fazendo uma análise numa direção de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Então, isso que não fosse um adoecimento psicológico grave, né? Então, bom, então isso. Porque mesmo para você encaminhar um paciente para um outro psicólogo, você precisa que essa história esteja minimamente estável, né? Então, foi trabalhar duro nesse sentido. Para alguns pacientes, eu aumentei o número de sessões semanais, né? Para que pudesse estar pudesse ter uma condição melhor de aceitar essa transição e formar um vínculo bom com um outro profissional. Para outros, foi super tranquilo, também eram pacientes que estavam com a vida bem encaminhada, mas que tinham algumas questões ainda importantes para serem trabalhadas e que se mantiveram, né? Eu não tive um problema na volta, né? Assim, os pacientes que eu previa que iriam voltar, a maior parte voltou. Alguns não, muito por questão financeira dentro da pandemia, né, que a situação financeira se modificou, então não retornaram. Mas eu acho que trabalhar esse vínculo, né, eu usei essa palavra algumas vezes aqui para dizer da passagem para um outro terapeuta e para o retorno da sessão, mas essa eu acho que é o grande link da gente que é autônomo, né? É trabalhar esse vínculo com o cliente. Aí eu não estou falando nem só com o paciente, né? Mas para alguém que trabalha, não sei, com consultoria, né? Ou que trabalhe com outra área de saúde, né? Seja um dentista, você conseguir ter esse vínculo de confiança, de parceria com o seu cliente, é essencial, né? Para que você tenha essa segurança de que você vai ter uma grande porcentagem que vai retomar com você. E que isso não fica como uma irresponsabilidade profissional, né?
a gestação não ser entendida pelo seu cliente como uma irresponsabilidade profissional, mas como algo natural da vida que foi planejado e que você está, sim, olhando para o seu cliente, para o seu paciente, com cuidado e com atenção, mesmo dentro desse período único e singular na sua vida. Né? Então, essas coisas precisam ser claras, né, dentro dessas transições. Eu acho que esse é o ponto crucial para a gente que é autônomo. Então, foi assim que eu trabalhei para a organização dos meus pacientes, né, da minha agenda, né, o encerramento. Eu avisei com bastante tempo de antecedência. A minha barriga já estava começando a aparecer, mas eu avisei quando estava com mais ou menos 5 meses, de 4 para 5 meses de gestação, para que os pacientes pudessem digerir esse distanciamento que iam ter pela primeira vez, né? Eu falava disso do tempo de licença maternidade. Eu tive muito pouco tempo também por ser autônoma. Eu tirei, no total, 3 meses, né? Mas eu fui retomando aos poucos, o que também é bom, né? Tenho o prejuízo de ter retomado cedo, mas o benefício de retomar no meu ritmo, né? Então, eu retomei com um paciente, que era um paciente que, para mim, era um caso mais fácil de ser conduzido, né? E aí eu fui colocando de pouquinho em pouquinho um paciente por dia. E aí, quando eu já estava com a Ana, que é minha filha, com 5, 6 meses, com 6 meses, que foi na introdução alimentar dela, estava com 6 meses, é que eu preenchi minha agenda como eu quero que ela permaneça, né? Porque, não, como eu disse, eu não retomei todos os meus pacientes. Essa também foi uma organização financeira, né? Que eu tivesse num momento da carreira em que fosse possível reduzir a minha agenda. E é isso, né? Hoje eu estou com uma agenda reduzida para que eu possa continuar amamentando. Eu amamento a Ana até hoje. Ela já fez a introdução alimentar, mas mesmo assim ela continua fazendo as mamadas. Eu pretendo que isso continue pelo menos até um ano e meio. Legal, Bárbara. Agora, vamos entrar um pouquinho da pandemia, né? Que assim, você estava gestante, está tranquilo, e aí de repente, né, como tudo no Brasil, em março já tem aquela questão mesmo da pandemia e do isolamento, e todo aquele medo também, né, do vírus que a gente não sabia o que era. E aí teve essa questão que a gente não sabia, tudo. Então, assim, como é que foi esse processo do parto, né, no meio da pandemia e depois desse cuidado na pandemia? Eu sei que você já falou um pouquinho, mas, assim, como é que foi, assim, esse cuidar e essa fazer o mesmo processo do parto, né, no meio desse turbilhão, que já é o próprio parto, né, e essa questão da gestação, tudo, mas, assim, com esse agravante que eu digo, assim, no sentido de tensão também, né, da pandemia, que era totalmente desconhecido para a gente. Minha filha nasceu em maio, né? Então, em março, que foi quando começou. E eu me lembro exatamente, né, de uma colega minha de consultório que virou para mim e falou assim: amiga, acho que tá na hora de você ficar em casa. Não fecharam as coisas ainda, não? Mas pelo que eu tô vendo dos outros países, você tá gestante, é melhor você se cuidar mais. E aí que me deu 5 minutos, eu falei assim: meu Deus, né? O que eu vou fazer? Ainda tem março, abril e maio para eu poder trabalhar com os meus pacientes. Já não bastasse eu ter que tirar a licença depois, né? Ainda ia ter esse afastamento anterior que veio, que pegou todo mundo de supetão, né? Isso trazendo a questão profissional, né? Que é o foco, né? Que é essencial aqui. Então, de fato, de um dia para o outro, não fui mais ao consultório, decidi que eu ia ficar em casa. Se não me engano, para todo mundo no Brasil foi 18, né? O lockdown no Brasil, aqui em São Paulo, acho que foi no dia 18. E eu entrei no meu lockdown numa segunda-feira anterior ao dia 18, que acho que era dia 15, era uma coisa assim. Que dia, isso mesmo. Foi numa quinta-feira, o lockdown aqui, quarta, quinta-feira, e eu entrei na segunda-feira, eu não saí mais de casa. Me trancafiei e dali fiquei, né?
E foi bastante tenso mesmo, porque o vírus era muito desconhecido, né? Hoje, ele ainda é uma grande ameaça, mas é uma ameaça conhecida. A gente sabe mais ou menos quais cuidados de fato fazem sentido, quais cuidados não fazem. As pessoas nem usavam máscara na época. E meu esposo, eles liberaram também um pouco mais cedo os funcionários, então ele também parou de ir para o trabalho. Bom, também eu avisei para os pacientes e eles foram super receptivos. De novo, aquele ponto do vínculo, né? Das pessoas, dos seus clientes e dos seus pacientes, saberem que você é um profissional que está vinculado, que está ligado a eles, que se preocupa com eles e que não é irresponsável, né? Porque todos eles, quando eu falei, olha, de fato, eu estou gestante, então a gente está no meio de uma pandemia, eu vou precisar ficar em casa, todos aceitaram muito bem. Sentiram muito o fato de que a gente trabalharia à distância, mas aceitaram muito bem. E aí eu atendi, então, os pacientes todos online, até o período que eu tinha estipulado com eles, que era o iniciozinho de maio, ou quando a Ana nascesse, mas a Ana ficou até os últimos segundos dentro da minha barriga. E eu fiquei com os pacientes online até início de maio. Fora essa atenção profissional, nós tivemos também a atenção do próprio hospital, né? Porque as coisas eram muito incertas. Não se sabia se eu poderia ter acompanhante ou não, como o vírus era muito desconhecido e estava um número muito alto de contaminados, atenção ainda de pensar que talvez eu pudesse ter meu parto sozinha, que era a única coisa que eu não queria ter, né? Não queria poder ter cesárea, parto normal, o que quer que fosse possível. Tentei parto normal, mas acabou sendo cesárea. Mas eu não queria ter meu parto sozinha, né? Então essa foi uma grande angústia também. E a angústia, porque a gente ouve notícia, né? Então, ouvi a notícia de mãe que teve Covid, precisou, gestante que teve Covid, precisou retirar o neném, e os dois ficaram internados na UTI. Então, tinham todos esses medos, né? Se eu ia poder amamentar ou não se eu tivesse Covid. Era esse período de tomar conhecimento, né? Em que a ciência estava ainda tomando conhecimento de como lidar com esse vírus, com o coronavírus, e eu precisava correr atrás dessas informações para ficar minimamente segura de como seria o meu parto e o início da vida da minha filha. E aí a gente se manteve trancafiado dentro de casa depois que ela nasceu, né? Inclusive sem os nossos pais estarem aqui, porque os nossos pais, né, não podiam pegar avião, todos eles têm 60 anos ou mais, então era uma situação bem arriscada. Meu irmão é médico, então também não podia nos visitar, e de fato ficou eu e meu esposo dando conta desse início de vida da minha filha, né? Bárbara, você pode falar um pouquinho para a gente agora você falou, né, dessa sua parte da gestação, tudo, e agora como que foi esse regresso para voltar a atender, voltar a trabalhar, como que foi esse seu processo? Eu pontuei, né, esses pontos, eu pontuei que eu fui retornando aos poucos, né? Eu retornei um paciente, depois eu retornei outro e fui ampliando a minha rede de novo. Mas não falei do sofrimento que é, né? Porque, e aí eu vou deixar claro que foi a minha experiência. Acompanhei algumas colegas que tiveram filhos um pouco antes de mim, um pouco depois de mim, e que o retorno da maternidade para o trabalho teve outro significado, né? Para algumas até um alívio, porque a maternidade, né? E aí não vamos deixar nesse lugar idealizado, né? A maternidade é algo exaustivo e a nossa geração foi formada para cuidar da profissão e não para cuidar da casa e não para cuidar de uma outra vida. Então, nesse sentido, a gente precisa se reconstruir quando chega um filho, né? Mas para mim, eu sempre fui muito apaixonada pela minha profissão. Eu amo ser psicóloga, eu amo ser psicóloga clínica, eu adoro o que eu faço. Então, eu imaginava que eu teria mais desejo de retornar aos atendimentos. E isso não foi uma verdade, foi um sacrifício muito grande. Mesmo que fosse um paciente só, uma horinha só, né, na primeira semana, foi uma horinha que para mim era assim, meu Deus, como é que minha filha vai estar?
E aí, muito também por conta desse período em que eu voltei, porque ela só tinha 3 meses e eu tinha acabado de começar a entender como é que ela funcionava, né? Esse início da vida do bebê é muito difícil, né? Para a mãe, né? É uma que a gente chama de puerpério, né? É uma fase em que tudo é muito confuso. A mãe ainda não consegue entender o jeitinho do neném, de chorar. Mas assim, eu tive esse desafio, né? De quando estava com esses 3 meses, eu retornei então à minha vida profissional, logo quando eu estava começando a curtir a maternidade, né? E como dar de mamar, e era um objetivo meu e continua sendo, dar de mamar é uma coisa que exige muito em relação a tempo mesmo, eu ficava muito preocupada, porque eu ficava pensando, e se a Ana precisar mamar na hora que eu tiver que atender minha paciente, né? O que que eu faço com isso? Então, isso era desafiador também, essa ideia, né? Aí foi que minha mãe veio mesmo com a pandemia, né? Ela veio, fez uma pequena quarentena aqui em São Paulo e ficou comigo nesse início da vida, nesse início do meu retorno, né? Da minha vida profissional, e cuidou da filha para que eu ficasse tranquila. Então, ela veio 15 dias antes do meu retorno, se adaptou a Ana, né, a ajudar ela a dormir, ela só dormia comigo no peito, então teve todo esse processo de adaptação, e para mim, então, pessoalmente, foi um processo doloroso, né? É, gostaria que as mães pudessem, se tiverem o desejo, pudessem ficar, no mínimo, 1 ano de licença maternidade, porque depois ainda quando vem a introdução alimentar é outro desafio, né? É outro medo que você pensa, meu Deus, né? Quem é que vai dar comida para o meu bebê, né? A mãe ela tem a gente pode desenvolver esse lugar de cuidadora tão intenso, né, que abrir mão de alguns momentos do filho acaba gerando muito sofrimento, né? E até uma sensação de perda da identidade materna, né? Que eu já vi acontecer também não só comigo, mas com pacientes mesmo, né? Assim, essa perda da identidade materna porque está abrindo mão de alguns cuidados do neném por conta do retorno ao trabalho, né? E o medo, né? O medo de não dar conta, porque não só o neném demanda muito, como a nossa estrutura emocional está muito diferente, né? Então, eu me lembro que eu tinha mais dificuldade pelo cansaço mesmo, né? Então, você dorme muito pouco, que acorda para dar de mamar. Então, pelo cansaço, a minha memória era muito menor, né? Eu trocava, às vezes, palavras. Toda mãe fala isso. Se você for perguntar, toda mãe de bebezinho fala que esquece as palavras, né? Fica, como é que é mesmo? Laranja, né? Uma palavra tão simples. Mas você esquece, pelo cansaço, né? Do envolvimento com o neném. E fora que é redirecionar a sua libido, né? Sua libido está toda colocada naquele ser, para dar vida para aquele ser. Então, colocar de novo no trabalho é um desafio. Assim como colocar de novo também na vida familiar mais ampla, né? Colocar no marido, né? Nos pais, nos amigos, né? Os amigos, coitados, a Tamires está aí para provar, voltam muito depois, né? Mas até isso, né? Essa retomada de colocar a libido em outros lugares que não no neném é um outro parto, né? Fala um pouquinho também pra gente. Eu sei, assim, como você falou, né? Cada caso é um caso, cada pessoa experimenta e vivencia de uma forma diferente. Mas como é que foi também esse suporte do seu esposo, né? Já que ele também estava dentro de casa por causa do Covid e tudo, acabou trabalhando um pouco home office. Fala pra gente como que foi esse apoio também. E é legal, assim, porque como tem gente ouvindo, e às vezes pode ter pessoas que vão ter filho ainda, ou então estão gestantes, fala um pouco desses acordos, né? É interessante a gente estar Perfeito. abordando isso também. Legal, uma boa pergunta. Foi um acordo feito em cima da hora, por conta da pandemia, né? O acordo era um, virou outro, mas né, as nossas mães iam ajudar, mas como não ia ter mais, não ia ter mãe, não ia ter babá, meu marido foi super parceiro, assim, né? E o que a gente fez é que ele ia cuidar de todas as funções da casa, né? Todas.
e eu ia cuidar da nossa filha. Claro que nos momentos em que ele estivesse livre, ele também me ajudaria, né? Principalmente tem um horáriozinho que a gente chama de a hora da bruxa. Nos 3 primeiros meses do neném, que é entre 5 7 horas da noite, né? 5 da tarde, 7 da noite. Em que a mãe normalmente está muito cansada e o neném também está muito estressado e a mãe ainda não entendeu como é que faz o neném dormir e tá tudo misturado e embolado e o neném chora muito, né? É bem comum, é bem frequente que isso aconteça. A Ana é um neném que chora pouco, mas nesse horáriozinho era o horáriozinho dela ficar irritada, ficar indócil, ficar agitada, choramingar. E era o horário que o Diego saía do trabalho, né? Então, também era um acordo muito importante para mim, que nesse horário ele pegasse a Ana, né? Então ele pegava a Ana, cuidava dela, e normalmente ele é quem fazia ela dormir nessa hora. Como eu amamento, eu sempre achei mais fácil que eu acordasse para pegar o neném. Então isso foi um combinado que para ele saiu bem, né? Porque eu é quem acordava mesmo e pegava e a madrugada era minha. Nunca foi um problema, por mais que me cansasse, nunca foi um problema. E eu sabia que ele ia ter que funcionar intelectualmente. E não dormir e funcionar intelectualmente são duas coisas muito difíceis de se fazer de forma concomitante. Então eu falava, não, você descansa à noite, eu fico com a Ana, né, na madrugada. E como ela acordava muito cedo, ela acordava entre 5 e 5 e meia da manhã, aí ele acordava esse horário e ele ficava com ela e eu dormia, né? Então o acordo era esse. Nesses 2 períodos, né, antes do trabalho e pós-trabalho, ele dava esse suporte e cuidava das coisas da casa também. Então, vocês podem ver que foi muito puxado, né? Porque não é que ele não fizesse nada durante o dia a dia de trabalho, né? Ele trabalhava. Mas as coisas de casa, já fica a dica aí para as mães. Eu simplesmente abri mão, a casa ficou sem passar um pano durante muitos dias, né? As louças se acumulavam e ninguém morre de sujeira, mas morre de falta de comida. E esse foi um outro ponto também, verdade. Esse é um ponto legal também, que fica aí dica. E foi uma mãe que me deu de dica. Comprem marmitas para esse começo. A gente comprou marmitas congeladas, né? Todo mês a gente comprava 60 marmitas para o almoço e para janta. E aí nem eu nem ele tínhamos que cozinhar. Então esse foi o nosso acordo. Nós também, como eu estava falando, né? Assim como a maternidade é muito desafiadora para nós, porque fomos educadas para focar no trabalho, para eles também o cuidado de casa é muito desafiador, né? Agora, assim, indo para o final, né, e chegando no cerne daqui da nossa conversa, quais são as dicas e o grande segredo, assim, no resumo de tudo que você viveu, né, de equilibrar essa questão da carreira e maternidade? O que você acha assim? É claro que não existe fórmula, tá, gente? Faz isso que é sucesso, vai dar certo. E cada um tem sua rotina, né? O trabalho também é diferente. Mas, assim, no geral, assim, que você pode dizer que deu certo para você e, de repente, a gente pode começar a pensar, né? A pessoa, quando escuta, começa a pensar que pode fazer também. Ou então, a partir daí, já é um indicador para ela começar a pensar no que ela pode fazer, tendo como possibilidade. Acho que a dica mais importante é muita comunicação com o parceiro e com a parceira, né? Porque os acordos vão ter que ser refeitos muitas vezes, porque a maternidade é algo não só por conta do Covid, mas é algo que é muitas vezes imprevisível. Cada filho é um filho, né? Cada gestação é uma gestação, então esse espaço de comunicação é essencial. Então, que o matrimônio, que a parceria, o casamento, o morar junto, o que quer que seja, esteja bem estabelecido, né? Que não seja um espaço conflituoso, um espaço agressivo, né? Então, essa dica é a mais, que seja um espaço em que a comunicação seja ativa, né? Em que os dois tenham a possibilidade de dizer, olha, tá pegando, o que que a gente faz agora, né? Para que os contratos possam ser refeitos, né? Esses combinados, né, de parceria possam ser refeitos. Dica 2: leia muito durante a gestação, leia muito sobre o começo da vida do bebê, principalmente.
depois as coisas se ajeitam. Mas esses 3 primeiros meses, né, são meses desafiadores. Então, esteja preparada, né? Principalmente as mulheres, mas os homens também, porque as mulheres precisam muito do suporte masculino nesse período, né? Precisam muito da paciência, do carinho, do cuidado, da atenção, do afeto, porque a gente fica meio perdida, né? Meio confusa, meio nebulosa, especialmente no primeiro filho, que é um filho em que a gente está construindo nossa maternidade. Mas nos outros também, porque, como eu disse, cada filho é um filho. Não sei como é ter o segundo filho, mas imagino que seja também desafiador. Então, essa é a segunda dica. Estude muito, né? Leia muito sobre os processos iniciais do neném, para que você esteja tranquila, não se frustre também com as dificuldades que vão aparecer no meio do caminho. Não idealizar, mas também não, não demonizar a maternidade. É cansativo, é exaustivo fisicamente, mas é um afeto que nenhuma outra relação é possível construir. Ser mãe é muito gostoso, receber o cuidado do seu filho de volta depois desses 3 meses. Esses primeiros 3 meses não tem cuidado nenhum de criança nenhuma, tá bom? É depois desses 3 primeiros meses que o neném começa a te dar um feedback. Mas é muito cansativo, mas isso, né? Também é muito gratificante. Você se perceber como capaz de gerar uma vida, de colocar um ser no mundo. Acho que são essas dicas. Obrigada, viu, Tamires? Obrigada pelo convite. Foi muito bom partilhar com você.